Fala pessoal, eu sou o Lucas e hoje a gente vai para a nossa aula 2 das bases da matemática. Vamos falar sobre conjuntos, essa é a parte 2 deste assunto, e falaremos de alguns conjuntos especiais que vão aparecer muito aqui na matemática. Vamos lá para o nosso primeiro especial, é o conjunto unitário. Unitário vem de unidade, então é um conjunto que possui apenas um único elemento. Eu coloquei aqui como exemplo 3 conjuntos. Por exemplo, o conjunto que tem apenas o 10 como elemento. Ele é um conjunto que tem um elemento, então ele é um conjunto unitário. O conjunto que tem o branco, né, as cores aqui, um conjunto de cores. Eu coloquei o conjunto apenas com a cor branca. Ele é um conjunto que tem apenas um elemento, então ele é um conjunto unitário. Vamos supor que eu pedisse para vocês, façam o conjunto com todos os meses do ano que começam com a letra N. Bom, só tem um único mês que começa com a letra N, então este conjunto, que tem apenas novembro como elemento, tem um único elemento, então ele também é um conjunto unitário. Vamos dar uma olhadinha também no conjunto vazio, que está super presente no nosso dia a dia da matemática. O conjunto vazio, ele é vazio, então ele não possui nenhum elemento dentro dele. Como eu vou representar o conjunto vazio? Eu vou pegar as minhas famosas chaves, que eu coloco elementos aqui dentro, só que no caso, como não tem elementos, eu vou representar assim, ó, as chaves sem nada dentro. Uma outra maneira de representar o conjunto vazio é usando este símbolo aqui, ó. É uma circunferência com um tracinho inclinado aqui, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Se for ao contrário aqui, não é o conjunto vazio, não é o símbolo do conjunto vazio. Tem que ser nessa direção mesmo. Estas são as únicas representações que eu tenho do conjunto vazio. Você tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que mistura uma com a outra e representa desta maneira. E está incorreta. Esta maneira está incorreta. Então toma muito cuidado, não faça isso, não cometa essa gafe matemática, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui em outros 3 conjuntos que vão ser importantes para a gente: conjunto universo, conjunto solução e complementar. E daqui a pouquinho eu faço uma aplicação com eles. Então, se ficar um pouquinho estranho por enquanto, tenha calma. Daqui a 1 ou 2 minutos, isso vai ser resolvido. O conjunto universo, ele vai situar a gente em um problema. Ele vai ser o universo daquele problema. É tudo o que eu posso usar naquele problema. O conjunto solução é um conjunto que vai possuir os elementos, como elementos, a resposta de um problema. Então, ele vai ser a solução de algum problema. Quando eu apresentar um exercício, algum problema, a gente pode resolver ele e apresentar o conjunto solução, que é o conjunto que tem as respostas. E, por último, temos o conjunto complementar. O conjunto complementar, geralmente, a gente vai representar como A com esse Czinho aqui em cima. Esse A com o Czinho em cima significa que é o complementar de A. Conjunto complementar de A é A com o Czinho em cima. Não é A elevado a C, tá? É um pouco diferente. Escreve do mesmo jeito, mas isso significa A complementar, ou complementar de A. O que seria o complementar de A? Eu pego um universo daquele problema, e aí eu tenho o meu conjunto A aqui. O meu A complementar é tudo que complementa o A, é tudo que não é o A. Então, o meu conjunto complementar, eu esqueço o A ali e pego todo mundo do meu universo apresentado naquele problema, sem contar com o A. Ele complementa o A. É todo mundo menos o A. Vamos dar uma olhadinha num exercício aqui, numa aplicação, para ficar um pouquinho mais claro esses 3 conjuntos. Então vamos supor nesse problema aqui, ele fala assim, é um problema bem simples, que é para a gente entender melhor o conceito apenas. Então ele fala aqui, ó, dentre os números de 1 a 10, determine os números pares. Primeiro, neste meu problema, quem é o meu conjunto universo, né? O meu conjunto universo é o universo desse problema. São todos os números que eu posso usar aqui, né? Então eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. São todos os números que eu vou poder usar aqui no meu problema. Ele vai ser o meu conjunto universo, ele é o universo deste problema. No item A, eu posso dar uma solução, né? Quais são os números pares? Eu poderia responder lá, ó, 2, 4, 6, 8 e 10. Estaria certo, resposta, né? Resposta, 2 pontinhos. Mas eu também posso responder isso usando um S aqui, ó, de solução. Conjunto solução, qual que é a solução desse meu problema? 2, 4,
6, 8 e 10. Todos os elementos desse conjunto são solução do meu problema. Ó, possui como elementos a resposta de um... olha só, ficou meio singular, meio plural. Vamos ajeitar aqui, ó. A resposta de um problema, tá bom? Possui como elementos a resposta de um problema. E aí, no item B, aqui eu coloquei a resposta, né? Nesse conjunto. E aí o item B, ele fala, o conjunto complementar é o conjunto solução do item A. Então eu quero o S complementar. Vamos fazer um desenho aqui, um diagrama, né? Na verdade, esse desenho tem nome, ele é diagrama. E a gente vai colocar aqui o universo do nosso problema e o conjunto solução. Esse aqui é o nosso conjunto solução e esse aqui é o nosso conjunto universo. Na solução eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10. E no universo, além destes números, eu ainda tenho o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, ó, o meu universo tem todos os números de 1 a 10, o meu conjunto solução do item B tem todos os números pares, e o meu S complementar, neste problema, né, o meu S complementar, são os números que estão para fora, né, ó, aqui eu tenho o S complementar é quem não está no S, é quem está aqui, ó, nessa região aqui de fora. E quem que está aqui? Os números ímpares, né? Então é 1, 3, 5, 7 e 9. Deixa eu ajeitar esse 5 aqui. 7 e 9. Esse é o meu S complementar, é o complementar de S. E para finalizar aqui, tenho que falar por último aqui do nosso conjunto das partes. Depois a gente vai voltar a falar dele, do número de elementos que esse conjunto tem, mas vamos com calma. Vamos primeiro ser apresentado a ele. O conjunto das partes é o conjunto com todos os subconjuntos. O que é um subconjunto? Eu não usei essa palavra aqui ainda, mas vamos usar. Se eu sei que B está contido em A, a gente já viu esse símbolo na última aula, B está contido em A. Significa que o B ele está todinho dentro de A, né? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que o B está todinho em A, né? Dizer isso ou representar esse diagrama é a mesma coisa. Se o B está contido em A, ele é um subconjunto de A. Então, o A é o conjunto, o B é um subconjunto de A, porque ele está todo dentro lá de A. Ele está contido em A, ou incluso, como você preferir. Bom, beleza, então. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo. Se eu tenho aqui esse conjunto A, que tem os elementos 1 e 2, eu representei ele aqui, ó. Esse aqui é o meu conjunto A, que tem os elementos 1 e 2. Eu quero fazer, então, ó, o conjunto das partes de A é o P de A. É assim que a gente vai representar. Ah, vamos supor que esse aqui fosse meu conjunto B. Então, o B eu estaria representando aqui assim, e aí eu teria o conjunto das partes de B. Teria que colocar um Bzinho ali, tá bom? Você coloca P de alguma coisa. É assim que a gente lê, P de alguma coisa. Como eu quero o conjunto das partes de A neste exemplo, eu estou colocando aqui P de A. Aí eu preciso olhar lá para o A. Quem são as partes de A, né? Quem são esse conjunto das partes de A? Quem que ele tem como elemento? Os subconjuntos de A. Então, por exemplo, o conjunto vazio, ele está aqui dentro de A, né? Então, ele é um elemento do conjunto das partes. Qual outro conjunto que eu consigo formar aqui que esteja inteiro dentro de A? O conjunto que tem apenas o elemento 1. Então, ó, o conjunto unitário, que tem apenas o 1 como elemento, é uma parte de A, um subconjunto de A. Qual é um outro subconjunto de A? É o 2, o conjunto que tem apenas o elemento 2, né? Ó, esse conjunto aqui também é um subconjunto de A. E o próprio A é um subconjunto de A, né? Porque se eu pegar aqui o próprio conjunto A, ele está dentro dele, né? Então, o conjunto com os números 1 e 2 também é elemento do conjunto das partes de A, tá bom? Então, voltando aqui, recapitulando, né? O conjunto das partes é o conjunto com todos os subconjuntos. E aí eu desafio você a olhar aqui para esse conjunto A e me dizer se tem mais algum subconjunto. Eu asseguro para vocês, tá, pessoal? Não tem como, são apenas esses 4 e muito em breve a gente vai começar, eu vou mostrar aqui para vocês também como que calcula o número de subconjuntos. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Se você gostou da aula de hoje, peço que você deixe seu like aí e compartilhe o nosso curso aqui das bases da matemática com seus amigos, que vocês me ajudam muito fazendo isso, tá bom? Então é isso aí, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!